Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Boa tarde, bem-vindo ao Show da Tarde. Iniciamos mais um programa nessa linda quarta-feira ensolarada. E como prometido, todas as quartas a gente veste rosa e o Clube das Luluzinhas está aqui para entrevistar uma nova empreendedora, uma empreendedora do clube. Hoje a gente vai conhecer muito sobre uma técnica que eu também vou aprender junto com vocês. A gente vai conhecer a nossa sócia do Clube das Luluzinhas, a Roberta Medeiros. Tudo bom, Roberta? Tudo bem, boa tarde, Obrigada. Pucci. Boa tarde a todos que estão assistindo. Meu nome é Roberta Medeiros. Eu sou facilitadora de barras de Access e processos corporais de Access Consciousness. Vamos aprender juntas, então, né? Eu também não conheço essa técnica. Então, Roberta, conta pra gente, para quem aí está assistindo, que é leigo, que não conhece, o que é a barra de Access, quais são os seus benefícios? Conta pra gente um pouquinho do teu trabalho. Então, assim, as barras de Access são 32 pontos mapeados ao redor da cabeça, que ao serem tocados suavemente, eles liberam crenças limitantes, memórias, pensamentos negativos, excessivos e contribuem para um bem-estar geral. É uma massagem que é feita na cabeça e que ativa alguns pontos. Desculpa, eu sou leiga no assunto, então talvez eu faça perguntas que não façam sentido, você me corrige, né? Não, tudo bem. Então, assim, esses pontos, eles estão relacionados a cada área. Por exemplo, a área do dinheiro, a paz e calma, tranquilidade. Então, cada vez que se toca suavemente com a ponta dos dedos esses pontos, eles fazem uma sinapse neural e com isso a liberação, né, de tudo que não serve mais, que não é contribuição para nós. Para mim, Roberta, é feita uma entrevista antes, você conversa, é feita uma pré-consulta antes, como é que funciona? Não. Diferente de outras terapias, barras de Access não é uma terapia, é uma técnica. Então, o que acontece? A pessoa, ela chega, né? Ela não precisa falar nada sobre a situação que ela tem, que ela queira, né? Que esteja com alguma dificuldade, ela não precisa falar sobre a situação. Ela simplesmente vai sentar na cadeira terapêutica ou deitar na maca e eu vou tocar os pontos, né? Alguns pontos da cabeça, alguns pontos das mãos, dos pés, e vai acontecer a sessão ali, né? Sem precisar falar, não há necessidade nenhuma de falar, né? E geralmente dura mais ou menos quanto tempo uma sessão? A sessão dura em torno de 1h, 1h30, né? Dependendo de como vai sendo liberado ali as energias. Outra coisa que eu queria falar, assim, se a pessoa quiser fazer perguntas no momento que estiver recebendo a sessão, se quiser conversar, não tem problema nenhum. Nós vamos trabalhando os pontos ao mesmo tempo em que ela vai tirando as suas dúvidas ou vai percebendo alguma coisa e querendo falar, entendeu? Não há necessidade da pessoa falar realmente durante a sessão. E me diz uma coisa, como é que funciona? Você fala assim, você vai precisar de tantas sessões, ou na primeira sessão você já consegue enxergar um benefício com esse tratamento? Desde a primeira sessão já se consegue perceber, né, alguma diferença, assim, algumas coisas, em algumas pessoas um pouco sutis, em outras um pouco, né, mais intenso, mas não, na primeira sessão eu não consigo ainda saber se a pessoa vai precisar ou não, porque o que vai determinar essa necessidade? É o próprio corpo da pessoa, né? É a pessoa, isso depende muito de pessoa para pessoa. Que interessante. Bem interessante. Meu Deus, tem tanta coisa pra gente aprender, né, Roberta? Roberta, você estava me falando ali nos bastidores, eu até anotei aqui, porque senão posso falar o nome errado.
Você é especialista de recursos vibracionais, tá certo? Especialista em recursos vibracionais. Que é isso? Essa é uma última formação que eu fiz, né, há pouco tempo, onde, assim, os recursos vibracionais, eles não são considerados um processo, né? É uma intervenção intencional de informação, que são ativados por comandos. É como se fosse uma massagem também ou não? Não tem nada a ver. Pode ser feita presencialmente ou à distância, né? Que interessante. Porque como são feitas através de comandos, não necessariamente a pessoa precisa estar presente, né, presencialmente, para ter alguns toques no corpo. É diferente então da barra? É totalmente diferente. Os recursos vibracionais é um pouco diferente das barras de Axis. Porque o que acontece com as barras de Axis e os processos corporais, que eu esqueci de mencionar anteriormente? Eles só podem ser feitos presencialmente. Barras de Axis e processos corporais só podem ser feitos presencialmente. E qual é a duração de uma, vamos dizer assim, uma sessão que a gente fala? Os recursos vibracionais, eles são bem mais rápidos. Como são processos, são comandos, né? Ele age um pouco mais rápido. Né? Também não tenho como determinar, assim, vai depender, né, da interação entre a pessoa e eu, no caso. Então, existe um tempo ali de sessão para cada pessoa? Existe, sim. Vai depender da energia que for trocada ali no momento. Nossa, é muito interessante a gente conhecer, né? Porque às vezes a gente é leiga, não fala, é bom você estar aqui para nos contar. A Roberta, ela é uma Luluzinha sócia, está no nosso grupo lá do Clube da Luluzinha. E aí, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Roberta, eu vou dar uma super dica aqui. Posso, Roberta? Claro. Dia 25, ela vai estar lá nos Ingleses Park Hotel. E quem quiser conhecer essa técnica, você vai estar lá aplicando, né, Roberta? Eu vou estar lá aplicando as barras de Axis e os processos corporais. Para quem estiver disponível e quiser experimentar, é só chegar lá no hotel e a gente vai falar. Todos. Então, dia 25 a gente tem a nossa feira de mulher empreendedora. A Roberta é uma sócia nossa, então ela vai estar lá. Então, para quem tem curiosidade, quiser ir lá só para conhecer, né, Roberta, e vai ter um papo, saber como é que funciona. Talvez, essa técnica não funciona para mim, mas funciona para outra técnica. É isso, Roberta? Sim. Eu também gostaria de falar que eu sou facilitadora de barras, o que me dá a oportunidade de também dar o curso de barras de Axis. Então, se alguém tiver interessado em praticar a técnica, né, é só me procurar para a gente agendar uma data para fazer o curso. Ótimo. O curso, ele tem 8 horas de duração, ele pode ser feito num único dia, né, com essas 8 horas, tendo um intervalo. Então já pode aproveitar e fazer o curso. Ou em 2 dias, né, subsequentes, de 4 horas, né. Roberta, vamos aproveitar então que a gente tem pouco tempo. E me diz aí os teus contatos rapidinho para quem estiver te assistindo. Qual é o teu Instagram e o teu telefone? O meu Instagram é @Roberta Medeiros Facilitadora. E o telefone de contato é 9174 8072. Certo, tá aí na tela para quem quiser anotar. A Roberta vai estar lá no dia 25 com a gente. A gente agradece a sua audiência e daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas. Muito obrigada, Roberta, e até a próxima. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
Boa tarde, estamos de volta com o Show da Tarde, falando de negócios com quem entende de negócios. E hoje vamos falar sobre algo que para mim não dá para falar muito, porque eu fujo um pouco do doce, né? A gente que está na academia tem que se controlar, porque doce é bom demais, ainda mais no Rio Grande do Sul chama de negrinho, né, que é brigadeiro. Eu tenho uns vícios meio interessantes, mas eu vou falar com alguém que é especialista em doce, especialista nessa área que mexe com o nosso emocional. Boa tarde, seja bem-vindo. Te apresenta para nós, Lucas. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lucas, tenho 25 anos, sou empresário no ramo de confeitaria, exerço a função há 4 anos e a minha especialidade é em bolos festivos. Olha que interessante, né? Estamos falando com alguém que gosta de aguçar a alma da gente, né? Gosta de mexer. A pior coisa que tem quando você vai numa padaria. Meu, gente, não tem noção. Tu olha aquela vidrada. Eu não sirvo para trabalhar nesse lugar porque eu comeria tudo. É bem complicado. Lucas, então você acabou de falar, você é confeiteiro. Você trabalha confeitaria, você trabalha com N situações, várias, eu acredito que até você deve fazer algum tipo de experiência, tentando surgir um novo sabor, mas tu tem uma especialidade. Expressa para nós um pouquinho, tu já falou, mas expressa para nós um pouquinho como funciona a tua especialidade. Então, a minha especialidade em bolos festivos, né? Nós trabalhamos com bolos cobertos com buttercream, que é uma cobertura típica americana, é a base de manteiga, e nós tentamos trazer uma pegada um pouco mais brasileira, trazendo um pouco do leite condensado, leite ninho. Então a gente busca bastante as tendências na confeitaria do ano para estar sempre evoluindo e trazendo uma novidade para os nossos clientes, né? Então eu queria dizer, por que tu não trouxe nada para nós comer, né? Podia ter trazido. Gente, olha só, já aguçou, a pessoa está de jejum, a pessoa não comeu nada, a pessoa vem e o cara fica me falando de leite condensado, leite ninho, isso não é de Deus, isso não é muito legal, tá? Então tu tem essa especialidade de bolos, né? Bolo de festa, bolo de casamento, bolo de noivado. Eu vi ontem o bolo de habilitação, que a pessoa passou, acho que depois de 5 tentativas. Então, na verdade, tu cria qualquer tipo de bolo. Qualquer. Eu quero, um bolo de velório, bolo de divórcio, Separação, com certeza. Separação. Bolo de superação, formatura, qualquer tipo de bolo. O importante é comemorar. O importante é comemorar. Já teve algum tipo de bolo que tu teve que puxar na memória que foi um pedido ilusitado? Olha, a gente acaba fazendo muitas vezes bolos com uma pegada mais erótica, né? Às vezes, tipo, de presentear a pessoa com um desenho mais inusitado, mais proibido. Então, às vezes, a gente acaba nem postando na rede social, porque, né? Gente, o povo é safado, que isso? Bastante. Quando envolve doce também. Meu Deus, quem vai dizer que o povo vai encomendar um bolo com cenas picantes? Não é interessante trazer esse tipo de coisa mesmo pra TV. Mas vamos lá, Lucas, tu tem uma formação, conta pra nós qual é a tua formação. Eu sou formado em gastronomia pela Faculdade de Estácio. Eu me formei durante 4 anos, né? E eu me especializei agora em confeitaria, onde agora eu consegui trazer junto pro Maria E essa pegada mais doce dentro da gastronomia. Lucas, o que te levou para a questão de ser confeiteiro? O que te levou para essa parte da gastronomia? Tu sempre gostou de cozinhar desde novo? Não. Eu não sou. Assim, gente, eu não gosto de falar que eu sei cozinhar, porque as pessoas se prevalecem de mim depois que eu cozinho, né? Porque graças a Deus eu sei cozinhar muito bem. Mas o que acontece? Eu me lembro quando eu era novo, eu sempre gostei, né? Porque eu tenho 33, né? Não parece essa cara de 16, mas eu tenho 33. E o que é interessante, quando eu era novo, eu tinha meus 12, 10 anos, eu fazia aqueles bolinhos de chuva, sabe? E um dia eu dei uma loucurada e comecei a inventar. Eu fiz bolinho de chuva com leite condensado, fiz bolinho de chuva de banana, que já é mais tradicional, fiz bolinho de chuva com brigadeiro, dei umas bloqueadas. O que te motivou a virar confeiteiro? Desde pequeno eu sempre fui muito influenciado pelas minhas avós, minhas tias, a própria minha mãe, para conseguir me virar dentro da cozinha. Minha mãe trabalhava na companhia aérea, então era difícil ela estar em casa, então eu sempre fui ensinado a me virar, né? Eu observava muito a minha tia nessas épocas de aniversário de família, ela fazia os bolos, trabalhava
com a parte de confeitaria de chantilly, que eu achava muito bonito. E eu fui me apaixonando, fui criando gosto e aos 12, 11 anos já fazia até minhas primeiras encomendas para família e amigos. Então foi onde eu comecei a me apaixonar. Chegando no terceirão, vou fazer gastronomia e hoje eu me encontrei profissionalmente, sou muito feliz e é maravilhoso trabalhar nisso. Olha que interessante, né? Surgiu desde a adolescência, então já surgiu esse sentimento, né? Sim. Mas o que eu acho interessante no doce, porque o doce, com a dosagem certa, ele é um prazer maravilhoso para a vida, né? O exagero, ele é ruim, no exagero. Sim. Mas na dosagem certa, é difícil você, né? Eu às vezes, assim, gente, ó, eu sou viciado. Sabe no que eu sou viciado? Gente, é incrível. Esse meu personal vai me matar agora. Que eu mando, às vezes, uma foto pra ele e falo assim... Até eu posto, às vezes, no Instagram. É 2 da manhã, a pessoa tá trabalhando... E eu como banana com leite condensado. Nossa. E aí eu falei, o personal vai à loucura, né? Mas é normal, a gente gosta dessas coisas doces, né? Me diz uma coisa, onde é que eu consigo te encontrar, Lucas? Tu tem um espaço físico, não tem rede social? Nos conta um pouquinho, porque garanto que as pessoas ficaram interessadas nos bolos das partes eróticas. Então conta pra nós aí, por gentileza, aonde eu te encontro. Claro, nós estamos localizados no bairro Carianos, próximo ao antigo aeroporto. Mas vocês encontram a gente com facilidade na nossa rede social, pelo Instagram e Facebook. É só procurar lá Maria E Cake Shop. E encontrar pelo WhatsApp também, é fácil acesso. Tudo isso vocês encontram na nossa rede social, tem um linkzinho ali para entrar em contato. E chama a gente vai ficar muito feliz em atender vocês. Tá passando umas imagens ali, que isso não é legal, que nessa hora que a gente tá com fome. Agora a gente tá na pegada é de Páscoa, nosso ovo de mousse de chocolate com cenoura. Ele é surreal, ele é um mousse da casa feito mesmo, ele é bem intenso, nós usamos chocolate nobre do mercado, a gente sempre busca trazer o melhor produto por um custo muito acessível para todo mundo. Tem que marcar uma outra entrevista aí, tu traz umas provinhas, olha, são umas provinhas para nós. Né? Esse é o nosso bento cake, uma inspiração foi para um dos clientes também, que ele pediu essa pegada mais artística, inspirada em Van Gogh. Que interessante. Nosso ovo brulê, que é um brigadeiro de baunilha, com compota de frutas vermelhas e açúcar maçaricado. Depois eu vou te passar meu endereço, tá? Pode passar. Tu manda lá pra nós, que isso é interessante. Olha isso. Isso aí foi no nosso Natal, nosso mousse de chocolate com morango. Não dá pra ficar nessas coisas essa hora, isso não é de Deus. Pertinho do almoço ainda é pra judiar, né? E pra quem não almoçou, né? Mas, Lucas, me diz uma coisa, vai passar... Olha que interessante esse patinho. Me diz uma coisa, Lucas... Deve dar trabalho pra essas coisas aí, né? Dá trabalho, mas quando chega o resultado final é muito prazeroso. Principalmente quando a gente vê que o cliente inspirou, viu aquela coisa que ele tanto pediu, realizado, é maravilhoso. É bonito, tem que ver o gosto, mas pelo jeito deve ser muito bom. Me diz uma coisa, onde é que surgiu, em rápidas palavras aqui para nós, o nome Maria E? Vem da minha religião. Eu sou católico, me inspirei através de Nossa Senhora para trazer esse nome, né? E eu queria que as pessoas quando vissem a empresa, se direcionassem logo a mim. Então eu também sou muito apaixonado por café, quis trazer um pouquinho da pegada de uma marca americana, em café. Que é bem semelhante, realmente o pessoal chama atenção para isso, e a gente conseguiu fazer essa junção, e surgiu o Maria E Cake Shop. Meu Deus. Lucas, foi muito bom, foi um prazer ter conversado com você aqui nessa tarde, tá? Poderíamos falar muito mais se tivesse trazido provas pra gente. Prometo que eu vou trazer. A gente podia ter aumentado a entrevista, mas não trouxe, tá nisso aí. Mas, Lucas, muito obrigado, Deus te abençoe, que seja um ano próspero para você. E é isso aí, nós estamos no Show da Tarde, falando de negócios com quem entende de negócios. E agora negócios gostosos, né, gente? O Show da Tarde volta já.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. E estamos de volta com o Show da Tarde, falando de negócios, com quem entende de negócios. E é interessante, porque estávamos agora mesmo falando sobre doces, comidas com o Lucas. E agora vamos entrevistar alguém que é um pouco o reverso. Por quê? Porque nós vamos falar de moda, vamos falar de roupa, vamos falar sobre aquele manequim que as mulheres adoram ter para utilizar, né? Os homens também, eu sou um que tem que me cuidar. Então agora a gente... E detalhe, gente, depois eu vou contar uma informação, mas vamos lá. Te apresenta para nós, é Juliana, né? Isso. Conta para nós um pouquinho de você. Então, meu nome é Juliana, tenho 22 anos. Eu sou empreendedora, né? No ramo de vestuário, na moda feminina. Comecei há pouco. Sou noiva do Lucas, que estava aqui há pouco. Então, na verdade, eu ia falar isso agora, né, gente? Eu ia falar exatamente assim, ó, que eu ia contar depois, assim, ó, o negócio aqui é um embate, tá? Por que é um embate? Porque o noivo vende coisas maravilhosas de comer, né? E a noiva vende roupa, e normalmente mulher não quer comer doce para caber nas roupas. Então imagina a guerra que deve dar nisso aí. Mas fala para mim, Ju, qual é a tua especialidade? Tu trabalha só com um tipo de ramo? Conta para nós um pouquinho sobre o que tu tem para oferecer na loja. Então, eu trabalho só com roupa feminina, adulta, né? Não trabalho com roupa infantil. E eu busco poder atender todo e qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de mulher. Eu procuro trazer peças do PP ao GG, ao G1. Sempre tento abranger bastante a minha clientela, né, para poder agradar todo mundo. Mas o teu estilo de roupa é aquele estilo mais convencional, mais social, mais despojado, mais rock punk? O que seria assim? Qual seria o teu nicho no geral? Ou tu atende tudo? Então, eu procuro trabalhar com peças das quais as pessoas consigam moldar elas ao seu estilo. Então, eu estou vestida toda de Julie Store hoje. Sim. Então, por exemplo, eu trago blusinhas que você pode colocar com calça, com short, consiga moldar ela ao seu estilo. Eu não trago um estilo próprio. Eu procuro trazer algumas roupas mais sociais, algumas mais despojadas, mas eu procuro trazer roupas das quais as pessoas olhem e consigam se ver nelas, sabe? Independente do estilo da pessoa. A pessoa, no caso, ela mesmo... Ela cria seu próprio estilo, cria né? seu próprio estilo, isso é bem interessante. Me diz uma coisa, Juliana, qual a tua formação? Então, eu acabei de me formar em administração, fiz administração de empresas, e foi interessante que a Julie Store, ela surgiu
no meio, mais pro final da minha faculdade. É isso que eu te perguntar, o que te motivou para abrir a Jewelry Store? Então, a Jewelry Store já é um plano muito antigo, mas que eu não pretendia colocar em prática tão cedo, né? Eu tinha um trabalho formal, então o meu plano era, vou juntar dinheiro, vou ir colocando no papel e mais pra frente eu crio a Jewelry Store, mas eu acabei saindo desse emprego, então me deu a louca, eu pensei, cara, tá na hora, eu vou meter a cara e tá na hora de tirar do papel o plano, né? E assim surgiu a Jewelry Store. Consegui colocar em prática tudo que eu estava aprendendo na faculdade, foi até... eu tive muita ajuda até dos meus professores, algumas dúvidas que eu tinha, né? Em questão de deixar mesmo uma empresa formal, de papelada e tudo mais, eu consegui a ajuda dos meus professores na faculdade, consegui colocar muita coisa em prática, né? Que eu estava aprendendo. Isso é bom. Isso é bom quando você consegue colocar em prática, né? Eu faço jornalismo e para mim aqui na TV é interessante que eu consigo botar em prática algumas coisas que eu tô aprendendo, né? Sim. Um pouco também atrasadinho, porque não tá muito fácil, a gente tá na vida da correria, mas a gente tá aí. Me diz uma coisa, aonde eu consigo te encontrar? Então, atualmente a Jewelry Store está atendendo só online, né? Uma loja online, totalmente online. Lá no nosso Instagram tem um link que direciona direto ao meu WhatsApp, onde eu atendo diretamente as clientes, mas também atendo no próprio Instagram. Muitas pedem para provar as peças, então eu sempre combino ou levar na casa da cliente, até para poder conhecê-las melhor e ter essa troca com elas. Ou eu também disponibilizo que elas venham até mim para conhecer as peças. Sabe que é interessante, porque assim, nós estamos vivendo um mundo muito digital. Eu, por exemplo, eu sou gestor da Prospecta Consultoria, onde a nossa empresa ela trabalha posicionamento de Instagram. Ela trabalha entre muitas coisas, mas um dos nossos carros-chefes é o posicionamento de Instagram, o social media, criação de artes, a gente também trabalha palestras, trabalhamos N situações. Mas dentro da nossa empresa, da Prospecta, a gente é muito procurado pela questão da venda do e-commerce, né? As pessoas elas ainda estão nessa dúvida de como trabalhar com, digamos assim, os pequenos empreendedores. As grandes empresas elas já têm todo um projeto por trás, né? Sim. Mas os pequenos empreendedores, eles terminam tendo dúvidas de como fazer, como não fazer, como tu mesmo expressou. A pessoa me chama, eu levo até a casa dela porque ela quer provar, ou ela vem até a minha casa, ou a gente marca em algum lugar o ponto de encontro, porque às vezes tem gente, eu vou estar no salão de fulana, vai ali, tem muito essa troca, e isso é interessante. Mas me explica assim, como está essa questão do digital, da venda digital, até porque no tempo da pandemia foi uma das saídas que trouxeram a existência para a economia brasileira, foi muito o digital. Conta para mim como está sendo essa experiência do digital, do e-commerce para você. Então, na questão de vestuário, eu percebo que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com isso. Elas têm muito receio ainda em comprar uma roupa online, né? Por exemplo, tem a Shein, que é um site muito conhecido, as pessoas vão lá, compram, mas morrem de medo de, às vezes, de uma peça muito pequena ou muito grande. E eu percebo isso nas minhas clientes. Elas têm medo de comprar a peça e não servir. Então, elas preferem conversar comigo antes, tirar todas as dúvidas sobre a peça, e muitas procuram prová-las, provar as peças antes de comprar, porque eu sinto que elas têm muito medo ainda de comprar 100% online. Então, essa tem sido uma dificuldade assim, no ramo de vestuário, que é o que eu estou trabalhando hoje, né? Elas têm receio. Na verdade, esse digital que a gente está trabalhando hoje muito é muito a famosa antiga catálogo, né? Com as estações, a Hermes, eu lembro que tinha muitas revistas de catálogo, deve existir ainda até tem, hoje. Né? Avon, Natura. Não, mas eu digo assim, mas essas que eu estou falando são as que tinham a questão do vestuário, né? Trabalhava-se muito vestuário, roupa e camisa, só que às vezes tu comprava um tamanho e chegava na hora... Outro. Não é que fosse outro, é que assim, a pessoa vai comprar de você, exemplo M.
Mas na verdade ela não tá mais usando M, ela acredita que mas não é, né? Não é M, né? A irmã lá, eu tenho discurso, eu ministro muito na igreja, eu falo assim, às vezes a irmã ela tem uma fé que os homens não têm, porque a irmã ela tem uma bermuda quando ela tinha 16 anos que ela entrava, ela casou, ela teve 5 filhos, ela come bastante, ela tem uma rotina muito pegada, mas aquela bermuda tá guardada, porque ela, pela fé, ela crê que ela vai voltar para aquele tamanho, só que aí o que acontece? Ela acha que o tamanho dela ainda é daquela bermuda. Sim. Então, acontece muito disso. Então, eu acho que essa é a dificuldade, né? De ter a exatidão do tamanho. Exato. E daí eu acho que entra nesse ponto que tu falou. Sim. Que termina sendo, né, uma dificuldade para as pessoas, né? Mas o bom é que tu tem essa flexibilidade. Sim. O bom é que ainda tu não tem uma loja física. Sim. Mas bem provável que quando tu tiver tua loja física, tu vai conseguir atender as clientes em Exato. casa e tal. Isso é bem tranquilo, né? Sim, é um plano futuro abrir a loja física, né? Ainda está no papel, mas está em andamento já. Eu acredito que logo você consegue sim, viu, Ju? Amém. Ju, que Deus te abençoe. Foi um prazer conversar com Obrigada. você. Você é muito simpática, Obrigada. né? Que Deus venha honrar muito a sua loja, as suas vendas e esse futuro casamento, né? Que Amém. vai ser um casamento dos sonhos. Imagina o bolo que vai sair nesse casamento, né? Meu Deus do céu, vai ser um bolo único. Gente, esse é o Show da Tarde, falando de negócio com quem entende de negócios. Nós já voltamos. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. Estamos de volta aqui agora com o nosso show da tarde. Estamos agora com a presença maravilhosa da nossa querida Bárbara, ela que é fisioterapeuta e tem um espaço aqui no Roçado. Bárbara, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Janete. Me conta um pouquinho do teu trabalho. O que é esse teu trabalho hoje? Conta a história desse trabalho, desse ser funcional que você fala do teu espaço, né? Como é que foi que surgiu esse ser funcional, Bárbara? Conta pra gente. A Ser Funcional é minha empresa, eu tenho ela há 12 anos, vai fazer agora no dia, em abril, né? Dia 12 de abril, a gente comemora 12 anos da empresa. É uma clínica de fisioterapia. O nome da Ser Funcional, a sigla Ser, na verdade as pessoas pensam muitas vezes que é o verbo ser, mas não é uma sigla. E as letras são o S de saúde e o R de reabilitação. Então lá no início da empresa surgiu essa ideia, né, de falar sobre justamente que a fisioterapia muitas vezes é associada com estou machucado, estou lesionado, vou precisar me tratar. Mas não, a fisioterapia trabalha também com prevenção. E a nossa ideia da Ser Funcional é justamente ensinar os nossos pacientes, ensinar os nossos clientes a importância da prevenção através do movimento e do cuidado com a saúde. Então, na clínica a gente tem diversos serviços. Tem a parte de pilates, terapia manual, treinamento funcional, temos nutricionista, temos uma aromaterapeuta que trabalha com óleos essenciais, temos a quiropraxia, temos a parte de reabilitação mesmo, aí quando já tem uma lesão instalada, que é a fisioterapia ortopédica, a hidroterapia. Nós trabalhamos também com a fisioterapia pélvica. Enfim, nós temos variados serviços para atender. É uma clínica. Quantos serviços que vocês oferecem nessa clínica, né, Bárbara? Que legal. E você também estava me contando, Bárbara, que vocês também têm esse cuidado, né, de cuidar da mulher. Esse mês, como é o mês da mulher, o nosso mês, né? Não que os homens não sejam importantes, pelo contrário, também precisamos deles, é claro. Mas, em especial, como esse mês da mulher, você estava comentando ainda uma coisa que me chamou a atenção. Desse cuidado que, muitas vezes, nós, mulheres, que temos hoje esse compromisso com o trabalho, com filhos, a correria do dia a dia, e como é que faz para se cuidar, né? Então, esse lugar também é um bom lugar para poder se cuidar. Me conta um pouquinho como é que é cuidar dessas mulheres, Bárbara. Então, o nosso público da Ser Funcional é um público majoritariamente feminino, então a gente tem ali 65% mais ou menos das nossas clientes mulheres, né? Muitas são mães,
E a gente percebe ao longo ali dos atendimentos, ao longo do tempo, que a mulher ela tem uma tendência a dedicar o seu cuidado aos outros, principalmente quando ela já é mãe, né? Ou quando ela está num relacionamento, acaba que a mulher dedica o seu cuidado aos outros e ela vai se deixando lá no final da sua lista de prioridades. Então, muitas vezes ela nem entra na sua lista de tarefas, né? Então, cuida de todo mundo e às vezes falta tempo para cuidar de si mesma. E muitas vezes vem uma sobrecarga física e uma sobrecarga mental. Então, pensando nisso, né, nessas nossas clientes, que são maior parte mulheres, a gente fez no mês de março um evento todo voltado para mulheres. Que legal. Então, como é que é esse evento, Bárbara? Conta um pouquinho desse evento. Foi uma sequência de lives que a gente teve na rede social, que é o @serfuncional. É uma sequência de lives, então a gente falou sobre autocuidado, a gente falou sobre autoestima, sobre quanto às vezes a mulher ela sofre uma pressão estética externa, né? E muitas vezes isso faz com que caia a autoestima, ela não se sinta bem com ela mesma, e isso também vai afastando ela de situações sociais, né? E a gente teve uma live falando sobre maternidade, então a importância da mulher se cuidar, de olhar para si, o quanto é importante estar bem consigo mesma para poder dar conta de cuidar do outro, né? Porque muitas vezes a gente volta o nosso olhar para o outro e a gente esquece da gente. Mas se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? A gente usa a metáfora da máscara de oxigênio do avião, né? Qual é a primeira orientação quando a gente está num voo? Se a máscara cai, coloca primeiro em você, depois nos outros. Então, a gente traz essa metáfora também para o cuidado, né? A mulher, como uma cuidadora principal familiar, ela precisa estar bem, ela precisa estar fisicamente bem, mentalmente bem, para conseguir seguir a sua... E olha que legal, Bárbara, de você ter todo esse cuidado de poder passar para essas mulheres também. Mas é como você também estava comentando, que é muito importante e interessante de poder ter esse cuidado de prevenção. Não é só esperar primeiro acontecer, como diz, não é nem a desgraça, mas a doença, a dor, porque acaba sendo uma patologia que realmente acaba incomodando uma pessoa, por exemplo. Então, poder ter essa prevenção, esse cuidado, esse acolhimento, esse carinho consigo mesmo, porque muitos de nós, mulheres, muitas vezes, realmente fizemos o que a Bárbara falou. Se colocamos em último na nossa lista, e é que se tem lista, se é que tem nome nesse lugar. Bobear nem tem, né? Então, às vezes, a gente vive, ou eu vivo em função do meu companheiro, da minha filha, do meu filho, dos parceiros que a gente vive hoje, e se esquece de cuidar. E aí depois vem o que? A dor, a tensão, né? O problema é que se instala ali por talvez falta de ter esse, como é que diz, esse freio de mão puxado, que é parar um pouquinho, cuidar de si mesmo, poder ter um tempinho para fazer alguma coisa boa para si mesmo. Então, eu vejo que você tem muito esse cuidado também, né, Bárbara? Sim, a proposta da Ser Funcional é justamente ser esse local de acolhimento, né? Então, é uma das coisas que os nossos pacientes nos trazem, que quando eles chegam lá, eles se sentem acolhidos, eles sentem um ambiente, como se fosse um ambiente familiar mesmo, eles são ouvidos, isso é uma questão que a gente né, trabalha muito. O paciente, ele precisa ser ouvido. Então, a gente tem, nos atendimentos, a avaliação não é preencher um cadastro, preencher uma ficha. A gente conversa, a gente escuta o que aquela pessoa tem para dizer. Às vezes, na primeira avaliação, essas informações não vêm, elas vão vindo com o tempo, elas vão sendo soltas com o tempo. E a gente faz questão de estar ouvindo, né? Estar ali presente. O nosso atendimento é individualizado na maior parte dos atendimentos, né? Então, tanto na fisioterapia, hidroterapia, os atendimentos são individuais. Somente no Pilates e no treinamento funcional que a gente atende pequenos grupos. No Pilates, 3 pessoas por horário e no treinamento funcional, 4 pessoas por horário, que é para a gente realmente poder dar essa atenção, para a gente poder... Esse carinho, esse cuidado com cada pessoa, né, Bárbara? De poder ver que cada uma de nós que podemos estar lá, podemos se sentir realmente amadas, acolhidas e amparadas e tendo todo o suporte necessário de uma excelente profissional como você, Bárbara. Bárbara, mas me conta um pouquinho, o que hoje te leva, qual que é o teu propósito de vida nesse trabalho? Como é que é poder cuidar dessas mulheres? Para você, como é que é isso? Não, é até curioso a tua pergunta, porque eu vou falar hoje na Influ Mulher sobre empreender com propósito. Já fala sobre isso também, inclusive. Fui convidada, eu participei em 2021 do programa Sebrae Delas, que é um programa de empreendedorismo feminino. Uau, que legal. E foi uma virada de chave para mim, assim, eu falo que eu nunca tinha me visto como empresária, eu fazia os meus atendimentos lá na clínica de fisioterapia como fisioterapeuta.
que eu não deixei de ser, mas hoje eu volto o meu olhar mais para o meu negócio. Quantas vidas eu posso impactar, né, através do meu negócio? Que como fisioterapeuta eu tinha uma capacidade um pouco mais limitada fisicamente, e agora ser funcional, tem uma equipe grande, uma equipe treinada, né? Uau, que bacana, né? E o nosso propósito, né, o meu e da Ser Funcional, é justamente chamar a atenção das pessoas para que elas sejam a sua prioridade, para que elas não se negligenciem, para que elas não esqueçam de cuidar de si mesmas. Que legal, que bacana, Bárbara. Eu vejo que realmente você tem bastante esse olhar amoroso, eu diria, né? De poder realmente se importar com essas pessoas e saber que existe muito mais além do que só um corpo, mas existe um sentimento, um pensamento, e poder se importar com isso, acho que faz toda a diferença. Como diríamos, né, um atendimento muito mais humanizado, né, que a pessoa se sinta realmente amada e se sinta em casa. Isso não tem coisa melhor, de saber que eu estou sendo cuidada por alguém que realmente se importe comigo. Bárbara, deixa aqui com a gente hoje, então, o teu contato, né, teu número do WhatsApp, se puder, né, do teu trabalho. Sim. E onde é que fica o local do espaço de atendimento, né? A Clínica Ser Funcional fica no bairro Roçado, em São José, é na rua Orlando Silva, número 95. As redes sociais da clínica, @serfuncional, é o nosso Instagram, a gente está sempre produzindo conteúdo bem informativo. As lives que eu falei também estão salvas para quem ficou interessado, né, e gostaria de assistir. E o telefone, que é o WhatsApp e telefone, é 48-4141-0662. Tá bom, então, Bárbara, muito obrigada pela tua participação hoje com a gente aqui no Show da Tarde. E seguimos com o nosso trabalho hoje. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído, é que vale a pena.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. E estamos de volta com o Show da Tarde. E como sempre falo, falando de negócios com quem entende de negócios. E agora vamos falar algo que é um apetrecho, é algo a mais. Na beleza feminina, os homens também utilizam, mas hoje nós vamos conversar com alguém que é uma empreendedora que entende bem daquilo que a mulherada ama, que é uma semijoia, é uma bijuteria, é um brinco, é uma corrente, é uma pulseira. Nós vamos conversar agora com a Janaína. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Oi, boa tarde. Eu sou a Jana, da Mabô Semijoias. Estou muito feliz em fazer parte desse programa hoje. E vim aqui apresentar as peças da Mabô Semijoias. Uma alegria ter você aqui nessa tarde, Janaína. Me diz uma coisa, a Mabô Semijoias, ela é especializada no quê? Então, as peças da Mabô Semijoias têm um banho de 10 milésimos de ouro, tá? Tem 1 ano de garantia. As peças delas são cravejadas, tá? E tem a garantia de 1 ano. Tem a garantia de 1 ano, mas assim, a Mabô Semijoias, ela tem essa questão, né, por enquanto ainda só apetrechos femininos, mas ela tem essa questão da garantia do ano, né, tem um antialérgico, muito provavelmente para algumas pessoas que às vezes dizem, eu tenho alergia, então deve ter o antialérgico, né, que isso é muito importante. Mas também vocês têm algo bem interessante, que é a questão do empreendedorismo, né? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Sim, a Mabô Semijoias ajuda as mulheres a ter uma renda extra. Trabalhamos com consignados, tá? A pessoa vai até o espaço, monta sua maleta, assina o contrato com a Mabô Semijoias. E agora estamos com 70 meninas trabalhando junto com a gente. Já tem um grupo de 70 pessoas. 70 mulheres. Tá, mas me diz uma coisa, nós estávamos conversando ali no camarim ali, nos bastidores. A tua profissão, desculpe, a tua profissão. Então, eu sou agente comunitário da saúde, trabalho há 18 anos pela prefeitura de Biguaçu, tá? E como que surgiu a ideia da Mabô? É que eu sempre gostei de vendas. Com os 12 anos eu vendia papel de carta no colégio. Meu Deus! E eu sempre vendi roupa há muitos anos. Aí eu perdi a minha mãe, né? E eu queria voltar para o ramo das vendas, mas eu não queria mais vender roupas. Aí eu tive um sonho
sonhei com joias. No outro dia, acordei e falei, eu vou vender joias. Que interessante. Então, ali está passando as imagens, ó, de alguns modelos, né, que vocês têm. A Mabu Semijoias, então, ela surgiu de um sentimento antigo. Isso. Que você sempre teve de ser uma empreendedora, de ter, né? E isso não te atrapalha mesmo trabalhando num serviço, num trabalho secular, né? Sim. Aí eu te pergunto uma coisa assim, como está sendo essa experiência desse primeiro ano? Porque você abriu num período bem perplexo, num período onde estamos com as pessoas elas não têm gastado, e não é expressão, não é que seja supérfluo, mas vamos lá, tu vai no mercado, a bandeja de ovo, básico, que é barato, R$23. As coisas estão muito caras, nós estamos vivenciando um período de valores altíssimos dos alimentos. Como é que foi os desafios desse primeiro ano? Bom, assim, no início foi bem difícil, assim, até formar a tua equipe, né? Encontrar pessoas boas, que graças a Deus eu tenho muitas revendedoras que eu falo que elas já fazem parte da minha família. Elas, quando saem de lá com a maleta do espaço, elas saem muito felizes. Isso aí é muito gratificante para mim. Eu tenho até uma revendedora que, meu Deus, me agradeceu um monte, me beijou. Jana, com essa renda das tuas semijoias, que são peças de alta qualidade, tá? Eu vendo super bem e vou conseguir fazer o aniversário da minha filha de 1 ano. Então, isso para mim é muito gratificante, entendeu? Interessante. Então, vocês ficam localizados ali na rua Hermógenes Prazeres, isso? Isso. Hermógenes. Hermógenes. Isso. Prazeres, número 97, sala 4, em Biguaçu. Isso. Interessante. Então, eu vou repetir. Hermógenes Prazeres, Isso. número 97, sala 4. É onde eu te encontro. Mas aí, vamos lá. Eu quero vender. Vamos lá. O Samuel quer vender. Como é que funciona? Então, aí você entra em contato comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Certo. Qual é o teu Instagram? É Mabu Semijoias. Mabu Semijoias. Tá, mas eu quero. Ali, tá passando ali no link para nós. Mas aí me diz uma coisa assim, tá, eu quero. Aí tu combinou comigo. Aí eu vou até Biguaçu e aí como é que funciona? Vocês dão um kit fechado? Não, a gente monta? Conta para mim um pouquinho sobre isso. Assim, ó, aí você entra em contato comigo, né, pessoa. Sim. A gente marca um horário, lá é só com hora marcada, tá? Certo. Aí eu te dou a maleta e você escolhe 50 peças. Assina um contrato, né? Certo. E sai para vender. E seja feliz, que isso aí vende que nem água. É só abrir assim nos lugares que vende. As vendas têm sido boas? Muito, muito boas. Mulherada não fica sem semijoia. Isso é verdade. A mulherada agora adora ficar com os apetrechinhos, né? Adora, né? Sim. Adora. Mas o que é interessante é que vocês estão sendo uma ferramenta de ajuda às pessoas, né? Estão sendo uma ferramenta de ajuda a pessoas, né? Muitas pessoas devem estar assim, com essa onda de desemprego, com essa onda nem até questão de desemprego, a questão de o salário não tá rendendo. Tudo sobe, o salário não sobe, né? Então a inflação está muito alta. Então isso termina sendo um ganho extra, né? Então assim, vocês realmente estão sendo realizadores de sonhos ou estão sendo mantenedores de famílias. Isso é muito importante. Janaína, parabéns, que a Mabu Semijoias cresça muito, que vocês possam ter franqueados em todo o Brasil, que vocês venham ter revendedores no Brasil todos, que Deus venha honrar vocês, abençoar o trabalho de vocês, porque é um trabalho bem interessante, onde a pessoa consegue trabalhar dentro do seu horário, né? Dentro daquele momento que ela tem liberdade para isso. E isso é empreendedorismo. Gente, esse é o Show da Tarde, falando de negócios com quem entende de negócios. Janaína, muito obrigado, que Deus te abençoe, foi ótima essa entrevista, certo? Quer deixar alguma mensagem para as mulheres? Pode deixar. Então, meninas, você que quer ter uma renda extra, gosta de vender, seja uma boa,
venha trabalhar com essa família que cada dia cresce mais, tá? Beijos da Jana. É isso aí, meus queridos, o Show da Tarde volta já. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't. Brilho de amor chegou na ilha inteira, e a lua que traz o amor é lua cheia. Grito de dor que vem do peito de quem it's only fair that I should let you know what you should know. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Boa tarde, voltamos novamente aqui no Show da Tarde, na Primer TV. Eu sou a Pote, do Clube das Luluzinhas. Como prometido, toda quarta-feira a gente está aqui. Na quarta a gente veste rosa. Entrevistamos uma empreendedora e hoje a gente está aqui com a Lara Barcelos. Tudo bom, Lara? Tudo bom, Pote. Obrigada pelo convite, primeiro, por estar aqui. Seja muito bem-vinda. Para quem não sabe, a Lara é professora de macramê. E empreendedora nessa área, né, Lara? Conta pra gente o que é o macramê. Vamos lá, gente. Para quem não conhece o macramê, primeiro, eu sou professora, empreendedora, como a Pote disse, artesã, principalmente nessa área, que é usar cordões e fazer essa técnica aqui, ó. Essa daqui é uma das coisas que a gente pode fazer com o macramê. Com o macramê, através de nozinhos e cordões, a gente cria diversos tipos de peças. Peças de decoração, peças de roupa, bijuterias. Então, é através dessa arte hoje que eu empreendo. O macramê hoje está em alta, tanto na arquitetura, no design, né? Decoração. Então, está cada vez mais valorizado, né? Sim, exatamente. Lara, conta pra gente como que você começou no macramê, como que você chegou até aqui? Conta pra gente. Vamos lá. Primeiro explicando para todo mundo que, assim como muitas empreendedoras, eu tenho um trabalho formal e também empreendo fora. Então, é uma luta constante todos os dias. A luta da empreendedora. A luta da empreendedora é que a gente dá um jeitinho para fazer tudo.
Então, eu conheci o macramê no início da pandemia, que eu trabalhava com home office, trabalho hoje ainda. E aí, no meio da pandemia, eu conheci essa técnica, porque eu queria encher minha casa de plantas. E aí eu pensei, vou usar aqueles suportes de planta, mas eu nem sabia que técnica que era aquela. E aí eu vi na internet, fui pesquisando, fui fazendo, olhei, descobri o macramê e pensei, acho que eu consigo fazer isso aí, acho que dá para vender e ganhar um dinheirinho ainda. E aí comecei a fazer, produzir, comecei a receber muitas encomendas, graças a Deus. Comecei a empreender nas redes sociais, que foi um grande desafio na época. E aí, graças a ele, estou aqui, ó. Você era tímida também, assim como eu, né? Muito. Sou tímida e graças ao macramê abriu várias portas para você hoje em dia, né? Exatamente. Então, eu recomendo para todas as mulheres que não têm algo para fazer um artesanato pode abrir muitas portas. O macramê, principalmente, que é o que eu faço, qualquer outro, porque a gente começa a descobrir várias outras coisas sobre a gente na hora de fazer, porque a gente tem que vender, a gente tem que divulgar, tem que fazer a gestão de tudo que a gente faz. Então, o empreendedorismo é isso, né? Fazer tudo isso. E tem que ter paciência também, né? Porque é um trabalho delicado. Quanto tempo demora, mais ou menos, para fazer uma peça dessa que você trouxe para nós? Essa daqui é uma árvore da vida, que eu chamo, que ela tem 40 centímetros de diâmetro, a largura dessa. Eu faço até 60, faço maiores. Essa daqui demora em torno de 8 horas de trabalho para fazer. Aí todo mundo pensa, 8 horas é tranquilo, mas é que o macramê a gente faz só com as mãos, tem que fazer em pé, então o ombro acaba cansando um pouquinho. Então é um trabalho bem... Tem que distribuir esse tempo aos poucos, né? exatamente. Vai 8 horas direto, né? Não vai. E Lara, me conta, hoje o teu trabalho ele é divulgado exclusivamente na internet, né? Você teve aí uma fase de empreendedora que montou uma loja, né? Exatamente. Graças ao macramê. Exatamente. E aí hoje você divulga na internet o teu trabalho. Isso. Eu, com o macramê, como eu disse, eu acabei vendendo e tendo muitas encomendas no início, consegui guardar dinheiro a ponto de abrir uma loja de aviamentos, então acabei juntando também tudo isso. Vendi os materiais e fazia o artesanato. E hoje dá aula? Aí hoje eu dou aula também. Também tem cursos online comigo, depois quem quiser seguir lá no Instagram eu vou divulgando os cursos, quem quiser aprender a fazer essa árvore da vida. O que mudou para ti o macramê da época lá da pandemia para hoje? O que tu acha que mudou na tua vida essa parte do empreendedorismo, do macramê? Hoje eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, que antes eu não era. Eu sou formada em administração e eu não via muito sentido até na minha formação, que hoje eu vejo, porque daí eu consigo aplicar tudo que eu aprendi na faculdade em si, como uma empreendedora, e também as portas que abriram, as pessoas que eu conheci através dessa arte, a questão até do conforto financeiro, de poder ter uma renda que hoje eu nem chamo de renda extra, é renda complementar, porque eu já preciso dela. Então, hoje, quem está te assistindo, se você não tem um trabalho formal como o seu, consegue viver do macramê? Consegue. No meu ponto de vista, assim, claro que vai depender muito do que a pessoa precisa para viver, né? Qual é a renda que ela quer. Sim. Às vezes o que é para viver para mim pode não ser o necessário para ela, mas dá sim para ter uma boa renda com o macramê. Tanto que eu consegui guardar o dinheiro e abrir uma loja, né? Que não é algo simples. Em pouco tempo também, né? Porque tempo. foi da pandemia para cá que você estava contando. A loja eu abri em 2 anos. 1 ano e meio, na verdade. Em 1 ano e meio, 2 anos já tinha renda. E hoje você entrega para o Brasil inteiro. Quem está assistindo, quiser fazer encomenda. Sim, envio para o Brasil todo, até para fora do Brasil. Já tive encomendas para fora também. E a gente encaminha tudo pelo correio. Você trouxe para nós aqui a árvore da vida, mas qualquer modelo você faz. Hoje você aprendeu a técnica totalmente. Isso, painéis. Eu faço principalmente itens de decoração. Então, painéis, árvores da vida, cortinas e assim. Tem que ser um pouquinho autodidata também, né? Pra... daí aí faz o curso comigo que eu ensino também. E conta pra nós, então, se alguém quiser fazer o curso com a Lara, como que a gente acha a Lara hoje na internet? Hoje eu estou pelo Instagram e o meu Instagram é larabarcelos.macramê. Então, só isso. Lá tem um link para quem quiser, acessa o link, entra em contato com você, se quiser fazer encomenda também. Também. Né? E a gente está com lista de espera para o curso da Árvore da Vida. Quem nunca fez macramê, do zero consegue aprender também e daí já consegue garantir uma renda, porque as meninas que fazem comigo têm encomenda garantida, quem faz a Árvore da Vida. E porque é lindo, né? Também. Não tem item de decoração mais lindo do que esse. Essa é uma peça autoral. Existem vários tipos de árvores em macramê e essa daqui eu que criei, com as pedras e tudo mais. Meu Deus do céu. E a Lara, gente, ela vai estar lá dia 25
5, na nossa Feira da Mulher Empreendedora, Feira das Luluzinhas. Com muito prazer. Vai estar lá mostrando o seu trabalho para quem quiser conhecer. Quem quiser já ir lá conversar com ela para falar sobre o curso. Com o curso, pode fazer ir. encomendas, né? E conhecer o trabalho das outras meninas, né? Isso, a gente vai estar lá com 16 empreendedoras lá no Ingleses Park Hotel. Bem fácil acesso. A Lara, uma querida, vai estar lá dando atenção para todo mundo também. Com certeza. A gente está lá das 10 até as 18 horas. Então, convido vocês. A Lara é uma Luluzinha, tá de rosa. Tá de rosa aqui, do Clube das Luluzinhas. Lara, te agradeço muito Obrigada. por você estar Quero aqui. aproveitar esse último minutinho e te dar um presente, ó, um chaveirinho de macramê. Rosa, obviamente. Olha só que lindo. Tem um coração que eu Tem. amo, imagina. E é rosa, E é né? rosa. Lara, agradeço imensamente por você estar aqui na Primeira TV, no Show da Tarde. E quem quiser conhecer a Lara, é só seguir lá. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas. Obrigada pelo convite. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, recommend getting your heart trampled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904.
Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Hi, recommend getting your hot tempered on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Estamos de volta aqui com o nosso show da tarde agora. Estamos aqui com a Liana. Muito bem-vinda, Liana. Obrigada. A Liana, que ela é pedagoga, psicopedagoga e neurociências. Me fala um pouquinho do teu trabalho, Liana. Você estava me contando agora nos bastidores e eu adorei o teu tema que você veio trazer hoje sobre as nossas crianças, os nossos filhos, sobre esse tema da agressividade infantil, que é muito importante. Me fala um pouquinho, ou me fala tudo que você quiser falar sobre isso, Liana, por favor. Assim, a agressividade a gente acha que é uma coisa muito ruim que a criança tem. E não é, porque é através da agressividade que ela mostra todos os sentimentos. Então, se ela está muito feliz e alguém tenta vir atrapalhar, ela vai demonstrar uma coisa terrível, sabe? Então é preciso pontuar a agressividade, ficar de olho na agressividade. Que tipo de agressividade e em que momento aquela criança está demonstrando aquilo. Então, por exemplo, como a gente estava conversando, né? Uma criança de 2 anos que se joga no chão e bate a cabeça é uma coisa. Uma criança de 5 que faz isso é outra. E às vezes tem a de 7, a de 10 e a de 15 que demonstram a raiva de uma forma como moeda de troca. E qual seria essa diferença, Liana, da criança que tem menos idade para mais idade, para a idade quase adolescente, já quase chega numa fase adulta? Por que as pessoas têm essa diferença de comportamento, essas crianças, no caso, né? O que faz ela ter essa barganha dessa moeda de troca? Ela explica um pouquinho mais para a gente gente possa entender melhor. Então, assim, a criança em casa, não precisa ser num outro local. Vamos pegar uma criança de 10 anos. Em casa, ela pede um presente para você. Tá. E você disse que naquele momento você não recebeu ainda, que é bem normal isso, né? E aí ela simplesmente demonstra uma raiva enorme, se joga no chão ou ofende pai e mãe, não tem um filtro. Ela simplesmente demonstra toda a raiva dela. Isso foi porque lá atrás, aos 2 anos, quando ela teve a birra, os pais não fizeram um direcionamento para aquela criança, não deram um norte para ela. Que tipo de caminho aquela raiva vai levar, né? Então, assim, por exemplo, a criança de 2 anos que se jogou no chão e começou a fazer birra e a gritar muito alto, o pai não pode gritar junto. Ele tem que demonstrar muita passividade. De começo, a criança vai ficar com raiva daquele ser passivo, porque ela não está irritando ele. Mas aí é que está a diferença. Seria a ideia de tentar conseguir tirar a atenção desse pai e irritar ele. E a ideia de adulto superior para a criança aprendiz. Porque o adulto tem que mostrar sempre que ele sabe que a criança vai fazer aquilo, que aquilo é normal. E realmente é normal. Até a gente fica frustrado às vezes, né? Fica. Só que a gente demonstra a nossa frustração através do desânimo, da depressão, do isolamento. E a criança, ela demonstra qualquer coisa a não ser amor. Ela demonstra em raiva. Olha só, e que coisa bem interessante de observar, então, né, Liana? Você estava comentando para mim sobre a questão assim, que a criança ela sente 2 sentimentos, ou amor ou raiva. O amor ou raiva. Então, quando a criança está realmente nesse momento de catarse, liberação, que quer realmente expurgar aquela sensação, ela precisa de alguma coisa, algum arquétipo, alguma situação que possa trazer esse amor, seria isso? Sim, e qual é o único arquétipo que a criança tem como demonstração para ela? Os próprios pais, né? Os responsáveis. Os tutores, os que cuidam. Então, o primeiro arquétipo, a primeira coisa a seguir, e repara que todos os filhos reproduzem a vida dos pais.
A não ser quando aqueles pais, eles conseguem passar por cima daquilo que foi feito para eles. Sabe aquele, não importa o que fizeram para mim, importa o que eu fiz do que fizeram para mim? E isso é muito genial e todo ser humano devia entender isso, porque os pais não nascem sabendo. Né? Não então, traz ali uma nota de instruções. Não, né? A gente também precisa perdoar os nossos pais, toda a educação que a gente teve, que é outro momento. Então, né, a partir do momento que tu teve filho, dá um baque e inicia novamente. Olha que legal. Então, realmente, tudo está baseado também na maneira que eu posso estar lidando com esses meus filhos, com essas crianças. E muitas vezes também, né, Eliana, não é só com os pais, mas também na escola, com professores, os tutores responsáveis, às vezes avós que cuidam desses filhos, porque nem sempre, ou na grande maioria, eu diria que os pais não têm como ficar junto com essas crianças o tempo inteiro. Então, não tem como dizer, você faz isso porque teu pai e tua mãe te ensinou. Às vezes aprende na escola. Então, como é que seria poder lidar com esses momentos, Liana? Onde é que um pai e uma mãe vai se deparar com um filho, às vezes, rebelde, agressivo, e não foi ele que ensinou, ele quer só, de repente, um carinho, uma atenção. Como é que eu lido com isso, com uma criança agressiva no meio das pessoas, por exemplo, quando eu saio de casa? É o direcionamento. Então, a gente já tem que sair sabendo que pode ser que ele, naquele momento, haja de forma não esperada pelos pais. Então, eles precisam a todo momento ver a calma em ti. Tu é o exemplo. E conversar que as pessoas não são iguais. Então, as pessoas não vão ser, os adultos não vão ser igual à mãe, os professores não vão ser igual à mãe, né? As outras crianças não vão ser igual a ele. E conversar de que existem momentos que a gente precisa realmente deixar para lá, botar a raiva de lado e gerar o amor novamente. Então, ele vendo um adulto amoroso. Então, por exemplo, ele vê uma situação na rua de um familiar ou qualquer outro adulto sendo grosseiro com os pais dele e o pai não é reativo a isso. Então, ali ele vai aprendendo e realmente é muita conversa, é diálogo o tempo todo. Não é ficar comprando e ficar acompanhando o filho em tudo, mas é dar importância e falar que ele vai passar por aquilo muitas vezes, dar o ombro, perguntar o que você precisa, pedir para ele nomear emoções que ele sentiu. Olha que bacana então, isso. Se uma criança ela é amorosa, alegre, feliz e de repente voltou da escola e ela voltou totalmente desanimada, fechada, é conversar. Então ela falou, tal amiguinho bateu em mim. A gente não tem que chegar, não, então amanhã eu vou lá na escola, eu vou conversar. Não, filho, isso vai acontecer. Né? Crianças, de repente, né? Ele não tem o que a gente está tendo aqui agora em casa e você precisa estar preparado para as pessoas que também são muito agressivas, mesmo a gente não sendo. Entendeu? Então, a tua especialidade hoje também, né, Helena, é ser esse ser que ajuda as pessoas a esse cuidado com esse ser agressivo, porque essa agressividade nada mais vem, de repente, do que até talvez uma falta, eu diria. Uma fuga, talvez, como você fala, né, de poder ter esse momento de ganhar atenção, porque, no fundo, o que mais a criança quer é se importar, que o adulto se importe com ela, que faça algum movimento, alguma atividade, tomar um banho, como você estava até sugerindo, que eu achei muito legal isso, de poder estar junto na presença, de dizer assim, então o meu pai e a minha mãe se importam comigo. E no fundo é só isso que a criança precisa, né? Aprender a como sair daquela situação. A única pessoa como sair. A única pessoa que pode mostrar é os pais. E quando adulto, qualquer situação, ele não vai se deprimir e querer se isolar. Ele vai pensar o que eu posso fazer para resolver isso e não ficar frustrado, preso em criar problema no problema, na solução, né? Como é que a gente diz? Achar um problema para cada solução. Ele vai achar a solução e não vai desistir, porque ele vai cair, vai levantar e vai tentar, porque senão, quando eu era pequena, era assim que minha mãe fazia comigo, é assim que eu vou fazer para a vida. Então, o maior exemplo, sem dúvida, é ver e se espelhar realmente nos exemplos que eu aprendi. E não é falando, né, Eliana? É poder vivenciar, experienciar isso. E poder ter essa referência como um arquétipo de protetor. Esse pai e essa mãe cuidam de mim, então eu posso me sentir ali realmente amado e amparado. Então, isso vai me dar suporte para quando acontecer algo no meu ambiente, no adulto, né? E poder encontrar esse recurso, né, Eliana? Poder ter essa passividade, eu diria, de repente, né? E a gente acha que todo mundo é bonzinho, que nem a gente. Acha que não é. E a gente tem que estar preparado para, de repente, 90% das pessoas serem ruins
e 10% que a maioria das vezes a gente não conhece são boas. Então, a gente tem que estar preparado para viver isso e também transformar o ambiente onde a gente está. Às vezes, a pessoa não está muito bem e a gente ajuda, porque a gente demonstra o que a gente pode fazer, porque foi isso que a gente aprendeu, a como sair dessa situação. E, às vezes, de repente, a gente ajuda outro adulto a sair dessa situação. Que legal, Liana, poder entender um pouquinho mais sobre esse ser agressivo, sobre essas crianças realmente que tragam essa informação genética, talvez, ou até pelo comportamento do qual elas vivem e convivem, né, Liana? E poder ter alguém, uma pessoa maravilhosa como você, especialista nessa área, que realmente já viveu muito disso também no seu ambiente familiar, né? Então, eu digo que sempre assim, quando eu experiencio algo na minha vida, nada melhor para eu poder encontrar recurso, porque eu aprendi experienciando, e não foi só uma coisa que eu estudei ou escutei de algum lugar, mas eu vivi isso. É diferente, né? A associação é bem melhor. Né? Porque eu precisei usar disso para sair disso. Então, eu hoje tento ajudar outros pais, crianças ou professores, a ajudar a como se livrar e ajudar a criança a se livrar de uma agressividade, porque é muito ruim, dói muito. Ser agressivo e ver outra pessoa sendo agressivo contigo, dói muito. Sabe? Verdade. Dói muito. Então, tu poder ajudar e olhar para trás e ver tudo que tu conquistou, e até com os meus filhos, com as minhas 2 filhas, foi muito importante para mim isso. Queria levar isso para os outros pais. Que legal. Então, o recadinho que fica aqui hoje é poder transformar, como diz, essa agressividade em amor, né, Liana? Porque Liana, onde há agressividade, há amor. No fundo, só quero chamar a atenção. Liana, muito obrigada pela tua participação hoje com a gente aqui hoje. Quem agradece sou eu. Muito obrigada. Seguimos com o nosso show da tarde. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que... Estamos de volta com o programa Show da Tarde, falando de negócios com quem entende de negócios. E nós vamos agora conversar com uma pessoa que veio representando um movimento maravilhoso, que eu pelo menos que sou de Porto Alegre, sempre tinha por cultura de ir nos finais de semana. Nós vamos estar conversando com a Gisele, que veio representando uma feirinha. Boa tarde, Gisele, tudo bem? Te apresenta para nós. Boa tarde, o meu nome é Gislene, eu sou estudante do curso de Letras Português e também sou uma das feirantes ali na Feira Linear dos Ingleses. Conta para nós, Gislene, né? Gislene, conta para nós o que seria essa feirinha? A Feira Linear ela é uma feira de gastronomia e artesanato. A gente já está ali há um bom tempo, né, atuando, e aos finais de semana o que
as pessoas que visitarem vão encontrar vai ser isso, né? Artesanato local e gastronomia. Isso que eu ia perguntar, qual é a especialidade de vocês? Beleza, artesanato local, gastronomia, mas qual gastronomia? Porque, tipo assim, daqui a pouco eu tô em casa, final de semana, vou comer alguma coisa. O que tem na área gastronômica e também na questão de artesanato? Porque já que é uma feirinha, eu vou aproveitar já para, né, juntar o útil ao agradável. Conta para nós, Gislene. Bom, o que vai ser possível encontrar? Eu, por exemplo, sou da parte de gastronomia, então na minha barraca a gente tem ali a opção de doces, então desde copos da felicidade, brownie, quem ama chocolate vai adorar essa parte. Tem a Jaqueline, que ela vende ali a parte de pizzas, salgados. A gente tem temperos de feira também, temperos naturais. A parte de artesanato, a gente tem desde toucas de cetim até roupinhas e sacolas, malas para pet. Então, toda essa parte os clientes conseguem encontrar lá na nossa feirinha. A feirinha, ela tem o espaço para, de repente, na área gastronômica, ele tem um espaço do cafezinho, para, de repente, a pessoa vai lá tomar um chimarrão. Como é que funciona a mobilidade da feira? A parte estrutural da feira, sim, é possível. Atualmente, a gente não tem ninguém que faça a venda de cafés ou algo nesse sentido, mas na feira, sim, as pessoas que frequentam ali conseguem, porque a feira, ela tem o espaço ali onde está localizada a feira, ela tem estrutura como bancos, tem quadra também onde as crianças podem praticar esporte, tem playground, então é um local bem familiar. Entendi. E onde é que fica a feira? A feira está localizada ali nos Ingleses mesmo, sentido a praia. Ela fica próximo, ao lado praticamente da 1001. É o mesmo terreno onde está a igreja, próximo ao Angelone e ao McDonald's. Então, é de fácil localização. Então, é bem tranquilo, pessoal, ir ali, final de semana, né? Até por sinal, qual é os dias que tem, né? As feiras, elas estão acontecendo atualmente todos os sábados a partir das 16 horas e vai até as 10 horas da noite. Em alguns finais de semana a gente tem eventos como as batalhas de hip hop e outras programações, né? Também para trazer esse público ali para a nossa feira. Entendi. E me diz uma coisa, beleza, eu vou na feira. Mas eu não encontrei o que eu queria. Eu não achei ali nos bolos artesanais, eu não achei nos utensílios ali de enfeite, né, no artesanato, né? Eu tenho condição de fazer uma encomenda, eu tenho condição de, Gislene, para a semana que vem eu passo o teu contato durante a semana, tem essa disponibilidade, essa flexibilidade, ou não, o que tem ali e fechamos o movimento. Não, imagina. Tanto que os nossos feirantes, quem quiser acompanhar também o nosso Instagram, que é @feira_linear_ingleses, nós temos lá também a divulgação de cada barraca e o telefone dos nossos feirantes, para caso o cliente queira personalizar algum objeto ou encomendar algum produto, tem essa possibilidade. Não depende única e exclusivamente da feira. Entendi. E me diz uma coisa, a feira é uma feira de parceiros, né? Exato. Uma feira de parceiros. Se eu quiser pôr uma barraca lá, tem como eu procurar algum responsável, estar entrando como também um feirante, também poder fazer parte desse grupo da Feira Linear dos Ingleses? Claro, tem essa possibilidade, sim. Quem tiver interesse pode nos contatar pelo Instagram. A nossa coordenadora, ela faz ali a seleção das pessoas e a gente faz o cadastro certinho junto à prefeitura, né? Que todos os feirantes que atuam ali hoje têm o registro direto com a prefeitura de Florianópolis. E me diz uma coisa, Gislene, existe hoje, até vou fazer essa pergunta, nós não tínhamos conversado, mas existe hoje de repente um feirante, alguém que vocês possam estar à procura que para brilhantar mais, para, né, fechar mais, algo que vocês acham que seria interessante para a feira? Que nós temos muitos telespectadores que assistem, depois tem o YouTube, as pessoas têm interesse, daqui a pouco tem algum profissional. Qual seria hoje o nicho que está faltando, que tu acha assim, olha,
Se tu fosse na feira, o que falta hoje na feira? Ah, tá faltando isso, sabe? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Sim, sim. Bom, nós temos... as barracas, elas são diversificadas, né? Não tem nada específico. Mas sempre tem espaço para a parte de gastronomia, por exemplo, alguém que faça venda de pães e tortas, que é o que a gente não tem atualmente. A parte de artesanato, macramê, se eu não me engano, é uma coisa que a gente ainda não tem, mas aí teria que constar para ver. Claro que a gente está aceitando aí todos os tipos de contato para poder selecionar as opções. Então, quem tiver na dúvida, porque eu não tenho exatamente assim o que está precisando nesse momento, mas entre em contato com a gente, que a gente faz essa seleção, né, essa conversa e consegue detalhar melhor no segundo papo. Ah, entendi. Não, porque eu falo assim, por exemplo, eu quando vou nessas feirinhas, eu rapidamente procuro o quê? A área do café, você viciado em café, né? Né? O chazinho, aqueles produtos naturais, chá natural, né? Eu gosto muito da questão do óleo de copaíba. Então, às vezes, são coisas que eu, pelo menos, procuro isso direto nas feiras, né? Sim. Então, seja bem interessante se algum parceiro esteja interessado ou está procurando a coordenação da feira, né? Isso, exatamente. A gente tem já uma parte de produtos naturais, mas, claro, né? Como é uma área muito vasta, com certeza tem espaço para outras frentes. Então, é isso aí, Gislaine. Muito obrigado. Foi muito prazeroso conversar com você. Que Deus abençoe muito a feirinha dos finais de semana. Que dê bastantes dias bons, que final de semana às vezes dá uma chuvinha, dá uma atrapalhada. Sim. Mas que venha a ser um ano de prosperidade para vocês. Foi um prazer ter você aqui hoje com a gente, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. O Show da Tarde volta já. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. És um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando sua tristeza infinita, de tanto seguir andando. Eu te olho desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais crentes. Oh, velho, meu querido velho, agora já caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e teu tempo. Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada, pela idade foi vencido, mas caminha a sua estrada.
revivo os dias de hoje, em que o passado relembra. Só a dor e o sofrimento tem sua história, seu tempo. Oh, velho, meu querido velho, agora já caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e teu tempo. Velho, meu querido velho. to